Alô você, meu aluno do primeiro ano. Hoje voltamos aqui para falar ou para continuar falando de Idade Média. Nós que já falamos lá de como é que se deu, né? Qual era o período ali em que acontece essa mudança, né? Essa fragmentação desse tempo histórico. Então, falamos já do Império Bizantino, que é o que restou daquele grande Império Romano, né? Ou, para ser mais exato, a parte oriental do grande Império Romano. Então, o Império Bizantino. Então, falamos quais eram as características dessa região, falamos também do surgimento do Islã, do islamismo, e hoje nós voltamos aqui para continuar falando de Idade Média a partir do capítulo 12. Então, falamos do 10, do 11 e agora do 12, e o último capítulo será o capítulo 13, com o cristianismo. Mas antes da gente chegar lá, vamos entender melhor como é que era esse período da Idade Média, porque nós falamos lá do Oriente, agora vamos falar aqui na Europa, naquela região que foi fragmentada, naquela região romana, sob domínio romano, que foi fragmentado. Como é que era, então, que se deu aí essa organização após a fragmentação do Império Romano, tá certo? Com essas e outras informações eu prometo trazer aqui um vídeo explicativo para tornar o seu conhecimento um pouco mais claro aí sobre a Idade Média, principalmente sobre a Idade Média lá nessa região da Europa, tá ok? Para você, então, já ir se ambientando, vamos lá entender. Em 479, nós temos lá a invasão de Roma e aí sim o fim do Sacro Império Romano do Ocidente, né? Constantinopla continua existindo, como nós já vimos nos capítulos anteriores. E aí, pessoal, olha só, sobre esse nome, esse conceito Idade Média, por muito tempo, muitos historiadores, eles acreditavam que a Idade Média era um período em que a história da humanidade passou por um retrocesso, passou por um processo não só de estagnação, mas pior ainda, por um processo de retrocesso. É como se toda aquela evolução da Idade Antiga, né, de pensamento filosófico, de discussões, de ideias de democracia, como as que nasceram lá em Roma, e a República, né, que acabou acontecendo também, a democracia que nasceu na Grécia, a República que também acabou acontecendo em Roma. Aqui, isso tudo deixa de existir e nós voltamos àquele molde do início da Idade Antiga, que é um molde mais absolutista. Absolutismo ainda era uma coisa que aconteceu um pouco mais à frente, mas era um molde mais menos democrático, tá ok? Mais centralizado na mão de uma só pessoa. Só que aqui na Idade Média nós temos esse molde, né, essa centralização de poder fragmentada nas mãos dos grandes proprietários de terras e não mais na figura de um rei, né? O poder não era mais centralizado. Agora o poder era um poder mais regionalizado. Tá certo, pessoal? Então, assim nasce essa conjuntura, essa figura, essa estrutura que nós conhecemos como principal característica da Idade Média, tá certo? A Idade Média, ela também pode ser dividida em duas partes, a Alta e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é essa formação e a principal fonte econômica da Alta Idade Média é o comércio, né? O comércio, apesar de que a produção agrícola, ela ficava mais nessas características da autossustentação ou da sustentação daquela região, mas as cidades tinham bastante comércio. E aí, pessoal, acontece um negócio que faz com que a Baixa Idade Média, né, essa segunda parte da Idade Média, ou o período após o século X, ali entre século XI e século XV, que é o final da Idade Média, é onde acontece mais essa fortificação, essa estrutura mais rural, tá certo? Até então nós tínhamos ali duas estruturas mesclando de forma muito tranquila até aí, tá certo? E aí, por que então que essas pessoas migraram definitivamente para a zona rural? É isso que a gente vai entender agora. Mas para entender isso, você precisa entender como é que é a formação
da Idade Média, entre o século V até mais ou menos ali o século X. Né? Esses 5 séculos aí, olha só como é que se deu. Os germânicos, que foram esses povos que invadiram Roma, e aí nós podemos caracterizar 2 tipos de invasão, uma invasão pacífica, que é quando eles foram chegando e os romanos tiveram ali um tratamento até cordial, né? Uma estrutura social foi aceita, eles foram aceitos como trabalhadores, muitos deles ingressaram às forças militares romanas, porque esses caras eram corajosos, eram soldados, e depois nós temos as invasões. Então, primeiro nós temos as migrações, depois as invasões. As invasões foram quando eles já conheciam, né? Já conheciam a estrutura social romana, como é que funcionava a política romana, e aí então eles resolvem realmente tomar o poder em Roma. Então nós temos as migrações e as invasões. Migrações, uma coisa mais pacífica, as invasões, uma estrutura, uma ação mais violenta, tomando o poder dos romanos. E aí, então, quando ele toma esse poder dos romanos, nós sabemos que os germânicos, os povos germânicos, tanto os vândalos, francos, suevos, búlgaros, lombardos, enfim, todos esses povos, eles, a estrutura social deles era um patriarcado. Então, o pai ali era o líder, e aí todo o restante da família fazia parte desse, como se fosse uma espécie de um clã, como se fosse uma espécie de uma micro estrutura política. Deu para você entender? Deu para compreender? Caso contrário não, vá na internet aí, pesquisa o que é sistema patriarcal e aí você vai entender ali que é o pai ou essa figura mais importante que ele acaba, né, comandando toda uma estrutura familiar. E quando a gente fala de família, não é esse processo familiar que nós conhecemos hoje, 2, 3 filhos, não. É uma quantidade grande de filhos e todos os agregados, tá certo? Todas as pessoas que não é de sangue, mas que fazia parte daquela estrutura familiar, tá certo? E aí então nós temos a formação dos reinos germânicos, principalmente nessa região da Europa Ocidental, ali Roma, ali na própria Itália, onde hoje é a Alemanha, França, né? Ali, principalmente nessa região aí, forma-se ali então os reinos germânicos. E olha uma coisa interessante, o cristianismo, que tinha sido adotado já pelos romanos anteriormente, ele tem muita força e ele não perde essa força, ele potencializa, né? Ele aumenta essa força com essa formação desses reinos germânicos, porque muitos desses reis, muitos desses povos germânicos, eles acabam convertendo ao cristianismo. Nós sabemos que esses povos antes eram politeístas, eles adoravam diferentes deuses, então eles abdicam de toda toda essa herança religiosa e adotam o cristianismo. Com isso, o cristianismo ganha ainda mais poder, e aí esse poder político fragmentado é alimentado, é estruturado por essa questão religiosa, o cristianismo. Tá certo? Entre os reinos germânicos, o que o livro destaca aqui, e que talvez seja aí um dos mais importantes, é o Império Franco, ou Império Carolíngio, por causa do Carlos Magno, tá certo? Esse cara aí, ele recebeu tanto apoio do Papa, que em cerca de 800 depois de Cristo, ele foi abençoado, né? Ele foi ungido pelo Papa como o imperador da Nova Roma, porque ele conseguiu montar uma estrutura, ele conseguiu organizar esse reino franco, e ele montou um exército forte, ele tinha as pessoas que apoiavam, né? A população franca apoiava muito Carlos Magno, e ele conseguiu ali expandir esses seus territórios. Ele conseguiu dominar outras regiões nessa região europeia, tá certo? O Império Carolíngio, né, o Império Franco, né, o Império de Carlos Magno, ele tornou-se tão grande, que nós podemos olhar lá no mapa, na página 165, uma representação disso, que ele domina parte da Itália, né, ele domina quase que toda aquela Europa central ali, ele acaba dominando, tá certo? Hoje,
esse reino franco ele dá origem à França, né? Então ficou bem menor e a gente vai entender como é que isso chega a essa estrutura de hoje, tá certo? Então tá beleza? O rei Carlos Magno ele consegue ali uma estrutura em questão organizacional, política, social e territorial grande, apoiada pela igreja, tá certo? Olha só o que acontece. O Carlos Magno, como todas as pessoas, ele governa durante muito tempo, mas mesmo assim ele acaba falecendo. O seu filho, que herda o trono, ele ainda mantém essa estrutura, né, esse grande território, essa grande estrutura sobre o seu domínio, né? Então continua ainda numa questão bem centralizada, né? Apesar de que não era aquela dimensão romana, era grande, mas não era aquela dimensão romana. Só que o filho dele, o Luís I, ele acaba falecendo também, ele acaba morrendo, e ele tem 3 filhos. E aí o que acontece? Talvez seja pela primeira vez na história, nessa história ocidental, até então, pela primeira vez até então, que a herança não fica com o mais velho, e sim é fragmentada entre todos os filhos. E aí os filhos de Luís I, né, netos de Carlos Magno, eles acabam fragmentando esse grande território. E aí nós temos, então, 3 territórios. O Império Carolíngio ele é fragmentado, ele é dividido em 3 partes, tá certo? Pelo Tratado de Verdun, em 843, nós temos o reino de Carlos II, o Calvo, né? Nós temos o reino de Lotário I, né? A região, inclusive, que fica Verdun, e nós temos o reino de Luís o Germânico. E aí, então, você percebe ali que Lotário fica com a região do norte, a região central, que fica o norte da Itália, até lá perto do Mar do Norte, né? Era a conjuntura da época. O Calvo, que é o Carlos II, ele fica com uma região mais voltada para o lado da Península Ibérica, então faz essa divisão aí, divide o território ali com a Península Ibérica, e o Germânico fica mais com uma região mais central, né? A terceira parte, então, tá certo? A essa fragmentação aí, nós temos, então, o início dessa estruturação para a consolidação do fim da Alta Idade Média e agora o começo da Baixa Idade Média. Por quê? Porque nós temos ali a fragmentação do poder centralizado, um sistema colonato, que é aquele sistema em que o dono da terra ele tem seus colonos. Então essa estruturação ela acaba se consolidando, né, tomando mais forma. Como é que era, então, a partir de que esse romano, né, esse europeu, ele passa a conviver nesse ambiente rural? Como é que se dá, então, essa organização social? A sociedade, nessa Baixa Idade Média, ela já era uma sociedade já bem estruturada, já bem consolidada, e é o que nós conhecemos como a sociedade da Idade Média, como nós falamos, como é que era a característica da sociedade da Idade Média? E aí a gente vai citar essa formação que eu vou dizer para você agora, que consiste na seguinte situação: 3 classes sociais. Os trabalhadores, né, que são a classe chamada como laboratores, desculpa a expressão, laboratores, que são os trabalhadores, a massa que fica na estrutura dessa pirâmide social. No centro dessa pirâmide social, nós temos ali, na verdade, essas 2 classes sociais, elas são 2 classes que elas são privilegiadas, e esses privilégios, ela é dividida porque, dependendo do reino, uma tinha um pouquinho mais, outra tinha um pouquinho menos, aí dependia muito da região, dependia muito da onde, né, de que lugar estava, de quem era o líder, né, o governante dessa região, que é o clero e a nobreza. O clero era responsável pela oração, pelas orações, então ele ditava praticamente como é que eram as regras sociais, e a nobreza fazia parte daqueles cavaleiros, né? E aí todas aquelas histórias de fadas, de princesas, né? Todas essas histórias mais levadas ao imaginário, está atrelada aí a esses cavaleiros, a esses soldados, né? A esses nobres, tá ok? Como é que era então, professor, a economia na Idade Média? A economia na Idade Média, ela era uma economia, nessa Baixa Idade Média, ela era uma economia voltada para o campo rural. Lembra que eu disse que até então o comércio
tinha uma força, agora o comércio perde essa força, não deixa de existir, ele continua existindo, mas agora com menos expressões, né? Porque a fonte econômica principal passa a ser a fonte econômica rural, né? Esse ambiente rural. E aí nós temos ali, como quase tudo na Idade Média, a representação da trindade cristã. Nós temos também 3 frações de terras, né? Os campos abertos, que eram as terras comunais, as reservas senhoris, onde plantava-se, tudo que se plantava ali era do senhor feudal, desse proprietário, né? Desse ambiente fragmentado, né? Dessa grande fazenda, talvez seja uma forma mais simples de você entender. E nós temos ali os mansos servis, que era essa fração de terra ao qual os colonos, os trabalhadores, as pessoas que deviam obrigação ao senhor feudal, podia plantar, e aí ele tinha um sistema de dividir o que plantava, né, de pagar pelo uso dessa terra. Isso se deu, pessoal, por causa toda essa mudança ambiental, essa mudança da cidade para o campo, por causa de algumas invasões. Tá certo? Então, a vida na cidade tornou-se uma vida muito perigosa. Então, ir para o campo, ir para a proteção desses grandes fazendeiros, desses grandes senhores feudais, foi uma das saídas. E isso tornou com que a Baixa Idade Média seja caracterizada por essa estrutura social, política e econômica rural. Tá certo? Como é que se dava, então, as relações entre os colonos, entre esses servos, né, com o senhor feudal? O senhor feudal era chamado de suzerano, né, ou superior, algo relacionado a isso, e o vassalo, que era alguém que devia obrigação a ele. Então essa era como é que se davam as relações. E isso também se dava numa estrutura ainda maior, porque o rei agora ele não tinha tantos problemas para resolver. O rei ele era uma figura que reinava numa questão mais de resolver os interesses entre os seus senhores feudais, tá certo? De resolver esses problemas que podiam existir, porque a cobrança de impostos eram com os senhores feudais, os impérios, né, os exércitos, a estruturação da igreja era dentro desses feudos. Então o rei ele ficava numa estrutura maior e ele era conhecido como o suzerano dos suzeranos. Então, ele estava acima dos senhores feudais, mas aí você sabe que quem tem o poder financeiro na mão, quem tem o poder de exército na mão, ele acaba ganhando muito espaço, ele acaba tendo muito poder político também, e ele acaba decidindo, ele tomando algumas decisões e mudando o fluxo da história. Então o rei ele era mais figurativo, apesar de ter ali um respeito, né, muito grande, tá certo? Então era assim que se formava, tá certo? Como é que esses caras pagavam como é que era a estrutura de pagamento ali dentro as relações entre servos e senhores feudais? Como é que se dava esse acordo ali? Se dava por esse molde de que o suzerano, de que o senhor feudal, ele era o dono das terras e ele concedia essas terras, e aí então você tinha ali, dependendo do acordo, diferentes formas de pagamento, entre elas a talha, enfim, a couvé, que era as obrigações servis, né, que era o compromisso que você tinha com o senhor feudal, tá certo? Eu espero ter ajudado você até aqui. Veja que nós não falamos muito das características religiosas, porque no capítulo 3 nós vamos falar só dessas características religiosas, do poder da igreja, e você já vai sabendo aí que a igreja tinha muito poder durante a Idade Média, e esse poder foi só aumentando, tá certo? Foi só potencializando, foi crescendo muito. Com essas informações a gente fecha aqui o 12º capítulo, e eu espero que você tenha compreendido, eu espero que você tenha entendido. Caso não, estou aqui à disposição, como sempre faço. Só entrar em contato com a gente e a gente tira sua dúvida, tá certo? Com prazer tiramos sua dúvida. Forte abraço, meu aluno, fica com Deus e fiquem atentos, façam as atividades, porque o nosso terceiro bimestre já passa da metade. Então, bons estudos.